Que alegria nós estarmos juntos no programa Bíblia no Meu Dia a Dia. Inspiração esta dada pelo Senhor Deus ao nosso pai fundador, Padre Jonas Abib. É a leitura orante da Bíblia, é o modo de viver a palavra na Canção Nova. É a Bíblia no meu dia a dia. Então, ter a sua companhia e viver essa oração com a palavra, a leitura orante da palavra, é uma grande dádiva, é um grande presente. Nós estamos estudando o livro do Gênesis. Quero convidar você a abrir o seu coração e a, junto comigo, suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do livro do Gênesis, então pega aí a sua Bíblia e o seu caderno de estudos e anota o texto que nós vamos meditar hoje. Nós vamos meditar em Gênesis 5, de 1 a 32. Gênesis 5, de 1 a 32. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Eis a lista dos descendentes de Adão. Quando Deus criou o ser humano, ele criou à semelhança de Deus. Criou os homem e mulher e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho, à sua semelhança e imagem, e chamou Sete. Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e depois morreu. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Viveu mais 807 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e depois morreu. Enós tinha 90 anos quando gerou Cainã. Viveu mais 815 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enós viveu 905 anos e depois morreu. Cainã tinha 70 anos quando gerou Malaleel. Viveu mais 840 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e depois morreu. Malaleel tinha 65 anos quando gerou Jared. Viveu mais 830 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Malaleel viveu 895 anos e depois morreu. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e depois morreu. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Como Enoque andasse com Deus, desapareceu, pois Deus o havia arrebatado. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Viveu mais 782 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Lameque tinha 182 anos quando gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois de gerar Noé, Lameque viveu mais 595 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. É interessante nós percebermos essa caminhada que a Bíblia está fazendo conosco nessas gerações. Os estudiosos não chegaram a uma conclusão em relação a essa idade avançada que esses nossos primeiros patriarcas, primeiros homens da Bíblia viveram. Então não se sabe se é isso mesmo, se é uma força de linguagem. Já tentaram contar como se fosse meses, um número de anos, mas não bate, porque às vezes vai chegar lá, né, contando os meses daqueles números de anos e uma criança não tem como gerar um filho, que aí vai
voltar lá numa idade bem menor. Então, não se sabe muito bem sobre isso. Até porque a ciência diz que os homens do passado viviam menos do que nós que estamos vivendo agora. Estamos prolongando mais a vida. Mas, para Deus, nada é impossível, né? Se Ele quis que esses homens vivessem esse tempo, aí é com Deus. Mas o importante é nós escolhermos aqui a mensagem dessas gerações de Adão. Vamos lembrar que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porém, Adão, junto com Eva, escolheram desobedecer a Deus comendo o fruto da árvore do centro do jardim, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto, Deus havia dito para eles que se eles comessem, eles morreriam. E depois de terem comido o fruto, eles receberam umas sentenças que Deus deu sobre eles. Adão, junto com Eva, gerou ali Caim e Abel. Abel foi assassinado, o primeiro fratricídio. O irmão Caim mata Abel, e depois Adão tem Sete, que vem ocupar esse lugar de Abel, que foi morto. Mas é importante a gente perceber os contrastes entre a linhagem proveniente de Caim e de Sete. É muito importante nós percebermos isso, porque essa é a mensagem que Deus quer mostrar para nós hoje. Primeiro, na segunda linhagem, onde Sete é concebido, então fica ali a linhagem de Caim e de Abel, a segunda linhagem. Depois, a sétima, a gente pode constatar aqui, fica muito evidente, Lameque e Enoque. Veja só, Sete e seu filho, Enós, ao invés de procurarem a própria glória, eles glorificam a Deus. Foi assim que nós terminamos o texto do estudo anterior, ou melhor, quando vai dizer no versículo 26 do capítulo 4, também Sete teve um filho, chamou com o nome de Enós. Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, a descendência de Caim estava absorta por ela mesma. A gente pode até remeter aos tempos do anticristo, onde o homem se glorifica a si mesmo no lugar de Deus. Então, aqui já é uma prefiguração, a descendência de Caim. Então, nós vemos na sétima descendência, onde está Lameque e Enoque, Lameque se revela como assassino e bígamo, alguém que se tornou totalmente imerso ao pecado. Então, nós vamos percebendo essa diferença da descendência de Sete para a descendência de Caim. Então, nós vamos perceber exatamente essa linhagem familiar contaminada pelo pecado. O pecado que Caim escolheu ao matar seu irmão Abel. E a sua descendência ela é marcada por essa realidade. Depois nós vamos ver Enoque, que caminha com Deus e é arrebatado ao céu. Nós vamos perceber isso. Quem caminha com Deus vai para o céu. Olha aí a mensagem. Quem caminha com Deus vai para o céu. Quem obedece a Deus vai para o céu. Quem escolhe a vontade de Deus vai para o céu. Aqui está o cerne da questão. Mas vamos ver. A descendência de Caim é uma linhagem familiar ímpia, pecaminosa, dada ao pecado, voltada para si mesmo, vivendo esse drama. Mas a descendência de Sete é uma linhagem familiar justa, honesta, que busca agradar a Deus, que coloca Deus no seu devido lugar, que não se glorifica a si mesmo, que não escolhe o pecado, que escolhe a vontade de Deus. E isso está muito bem representado aqui no texto que nós acabamos de ler. De todos esses nomes difíceis até de pronúncia. Mas a mensagem exatamente é a revelação de duas descendências, uma pecaminosa e a outra justa. Nós trazemos sombras e luzes dentro de nós. Nós trazemos tendências ao pecado e precisamos fazer a escolha certa. A linhagem de Sete é confirmada como uma linhagem justa quando pelo dilúvio a linhagem de Caim é destruída. A linhagem de Caim morre no dilúvio, porque o dilúvio vem para purificar o homem do pecado. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente,
essa realidade do dilúvio aqui no texto do Gênesis. Mas só para confirmar isso, a linhagem de Caim ali é destruída, né? Deus manda o dilúvio e a linhagem de Caim é destruída, e a linhagem de Sete é preservada pelo seu descendente Noé, que é um homem íntegro e justo. E a palavra diz que Noé andava com Deus. Aqui está o segredo de nós caminharmos na justiça, de nós fazermos o certo, andar com Deus. Ter um relacionamento com o nosso Senhor, com o nosso Deus, ter uma amizade com Deus, cultivar uma amizade com o Senhor. Essa é a mensagem que a palavra de Deus hoje traz para nós. Vamos escolher a mensagem? Então, a mensagem é: eu preciso fazer a escolha certa. Escolher andar com Deus numa vida íntegra e justa, agradando-lhe em tudo, escolhendo sempre a sua vontade. O desejo de Deus é a minha salvação. Ele respeita as minhas escolhas. Mas hoje eu quero escolher Deus, amanhã eu vou escolher Deus, até o meu último suspiro. Eu escolho Deus e a sua vontade. Esse deve ser o meu posicionamento e o seu posicionamento. Escolher andar com Deus. Escolher honrar a Deus e não glorificar-me a mim mesmo. E não me perder no meu eu, nos dons até naturais que Deus tenha me dado ou sobrenaturais, mas eu devo fixar o meu coração em Deus, adorá-lo, viver uma vida íntegra e justa nessa terra. Aqueles que são íntegros, justos, que andam com Deus, herdarão o céu. Então essa deve ser a minha e a sua escolha. Vamos rezar? Senhor, obrigado por essa palavra que mostra as separações aí das escolhas pessoais que cada um fez e assim a linhagem de cada um, Caim e Sete. Caim escolheu viver uma vida de pecado, escolheu ceder às suas paixões. Sete escolheu colocar o Senhor no seu devido lugar, adorá-lo, glorificá-lo, proclamar o nome do Senhor. E toda a sua linhagem foi a linhagem de homens justos, honestos, íntegros, que andavam com Deus. São escolhas. O Senhor está mostrando para nós, revelando para nós escolhas. E eu hoje quero declarar a minha escolha. Eu escolho o Senhor, eu escolho a sua vontade, eu escolho a fidelidade à sua palavra, eu escolho viver aquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para mim. Eu escolho viver na sua presença, andar com o Senhor. Me conceda essa graça, Senhor, a mim e aos meus irmãos, porque hoje a palavra mostra: quem anda com o Senhor terá o céu, terá a eternidade feliz na sua presença. E essa deve ser a minha escolha diária, ainda que eu tenha que renunciar aos prazeres carnais, ainda que eu tenha que renunciar ao mundanismo, ainda que eu tenha que renunciar a mim mesmo, tomando a minha cruz, te seguindo. Essa é a minha escolha. E eu creio que, inspirados pela sua palavra, essa é a escolha de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Escolher o certo, escolher viver uma vida justa, íntegra, andar com Deus. Ande com Deus, como Enoque andou com Deus, como Noé andou com Deus, e você vai ser também instrumento de salvação para os seus, para a sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, a tua família. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.